O Santos está interessado, segundo o Vene Casagrande, na contratação de José Aldo, volante do Mirassol, e já abriu negociações com o time, com o clube, para trazer o jogador. É sobre isso que eu vou repercutir aqui nesse vídeo, não antes de você deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nada, hypar esse vídeo, se inscrever no canal. É engraçado, sempre que eu peço para se inscrever, é por isso que a galera é chata pra caramba. Todo vídeo que você clica, nego pede se inscreve, se inscreve, se inscreve. Eu não fico fazendo isso porque eu fico com um pouco de medo de ficar sendo muito chato, sabe? Mas toda vez que eu peço, vocês se inscrevem mais. Então eu vou começar a ser chato. Vou começar a encher o saco de vocês. Se inscrevam nesse canal. Para mim é muito importante. Já vamos direto para aqui pro Twitter do próprio Vene Casagrande, que dá a notícia em primeira mão. Ele diz o seguinte: o Santos abriu negociação com o Mirassol e tenta a contratação de José Aldo, volante de 27 anos, está no clube desde 2025, quando foi contratado junto ao Ituano. Nessa temporada, José Aldo já tem 7 jogos, sendo 5 como titular e 1 gol. Bom, gente, vamos lá. Aqui eu vou pegar aqui, inclusive, eu tinha separado, deixa eu colocar no ponto aqui, um pouco da carreira do Zé Aldo pra gente tentar entender. Zé Aldo, que não é um lutador de MMA, obviamente, é um jogador de futebol, tem 27 anos e já passou por vários times que não tem tanta expressão, exceção o Internacional. Ele passou inclusive pelo Palmeiras, né? Ele é um jogador que foi revelado na base do Guarani e foi contratado para a base do Palmeiras. No Sub-20 ele joga em 16, ele joga em 17 no Palmeiras, e no 18 ele continua jogando aqui no Palmeiras. Aí ele vai para o Guarani de Santa Catarina e joga o Sub-20 pelo Internacional em 18 e o Sub-23 do Internacional em 18 e 19. E aí ele vai para o Guarani, ele volta para o Guarani de Santa Catarina, é emprestado ao Portimonense, ele volta ao Pelotas, imagino, não sei se é o Brasil de Pelotas aqui, pode ser que seja, e ele depois vem emprestado do Guarani ao Paysandu e joga emprestado também do Guarani ao Ituano, fazendo 40 jogos na temporada de 2023. E aí depois ele é adquirido, não sei se o contrato dele acabou com o Guarani, mas ele passou a ser adquirido pelo Ituano. Na temporada de 24 ele fez 37 jogos. E aí o Mirassol pescou, contratou e já em 2025 ele faz 37 jogos, dá 6 assistências. No Ituano ele fez 37 jogos, deu 2 assistências e fez 6 gols. Número bastante interessante para um volante. E nessa temporada já tem 1 gol com 7 jogos jogados. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sou o cara que melhor acompanhou o futebol do José Aldo, mas, por exemplo, estava assistindo com um grande amigo meu São Paulino a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Mirassol naqueles 3-0. O Zé Aldo me impressionou muito pela capacidade física, pelo quanto ele correu, pelo quanto ele marcou, pelo quanto ele diminuiu o espaço, pelo quanto ele fisicamente tomou conta do meio de campo naquele jogo. A gente sabe que foi um jogo que o São Paulo entrou mambembe pra caramba, mas ele foi um dos principais pilares ali para dar a superioridade, que se o São Paulo teve uma superioridade com relação ao Santos no Morumbi no último sábado, o Mirassol teve a mesma superioridade em Mirassol contra o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Paulista, e passa muito pelo Zé Aldo. O que eu acho, gente, assim, como eu não sou o melhor cara para analisar o Zé Aldo, porque ele só jogou, embora ele tenha passado pela base de Internacional e Palmeiras, ele só tenha jogado no profissional em times de menor expressão, o que eu posso dizer é que a contratação, pelo que eu vi nesse pequeno recorte, é uma tentativa válida. É claro que tudo isso passa pelo modelo do negócio, né? O Santos negocia com o Mirassol. Ok, o Mirassol é bem gerido. O Mirassol vai abrir mão de um titular absoluto de qualquer jeito? Acredito que não. Quanto que o Santos vai ter que dispor para trazer um jogador que nunca jogou num time grande na vida e já tem 27 anos? Então, se você vai contratar um jogador que é uma aposta, que é um jogador que já jogou Série A no passado, mas não vinha jogando, é um jogador em ascensão tardiamente no futebol, eu acho que a aposta é válida desde que a operação tenha custos compatíveis com a aposta. Simples assim, né? E hoje o Mirassol está numa situação tranquila, ele não está
vendendo o almoço para pagar a janta. Então ele pode muito bem dificultar essa negociação. Então não adianta a gente falar de jogador, eu não gosto de falar de jogador como se fosse futebol de botão. Daí o seu botão encaixa no time. Ah, vai encaixar? Vai. Então ótima contratação. Como alguns fazem. Ah, o Mike todo mundo contrataria, mas esquece de mencionar que o Mike custa 3 vezes mais do que custava para o Palmeiras. Então não, né, gente? Então não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os jogadores têm preços e você tem um orçamento. Os jogadores têm que caber no seu orçamento. E o orçamento do Santos, diante de tantas loucuras que essa diretoria fez desde que assumiu o clube, e também de tantos desafios que essa diretoria pegou a partir de gestões anteriores tresloucadas, o orçamento do Santos não é dos maiores. Você precisa sambar de acordo com aquilo que você tem. O Zé Aldo é um nome nesse sentido que para mim me chama atenção, de novo, pela questão física e por uma questão muito simples. É um jogador que tem fome. Se ele demonstra isso no Mirassol, não tenho a menor dúvida que ele demonstrará no Santos Futebol Clube, porque é um jogador que precisa e quer crescer na carreira. Sair do Mirassol, mesmo o Mirassol muito bem gerido hoje, para ir ao Santos Futebol Clube, é uma grandiosidade na carreira de qualquer jogador. Na carreira de qualquer jogador. Você vai ter um outro tipo de exposição, outro tipo de cobrança, você vai se colocar no seu currículo um clube grande. E mais do que isso, assim, é um jogador que tem fome de vencer, fome de mostrar. O Santos montou um elenco, e é por isso que eu discordo muito do Sormani quando eu avalio o trabalho do Alexandre Matos, que é um elenco de nomes. É um elenco de nomes. Jogadores, eu estava até conversando hoje com meu grande amigo, com o Felipe. Se o Santos tivesse montado esse elenco em 2019, o Santos brigava para ser campeão brasileiro. Mas nós estamos em 2026. O Gabriel não joga nada há 3 anos. O Neymar não joga nada há 3 anos, há 4 anos. Jogou um pouquinho no final ali, mas muito aquém. Alguém acha que o ano que o Neymar fez ano passado foi ok, foi bom? Tá do tamanho do que a gente esperava do Neymar? Eu acho que nem ele mesmo esperava. Então, assim, jogadores abaixo. Que mais? O Igor Vinícius já jogou muito mais bola do que joga. O Mike nem se fala, o Zé Rafael nem se fala, o Gabriel Menino nem se fala. Se o Zé Rafael e o Gabriel Menino e o Mike jogassem a bola que eles já jogaram, eles estavam ainda no Palmeiras. O Palmeiras não tinha aberto mão, até porque hoje os laterais direitos do Palmeiras são Kelvin e Giai. 2 jogadores que são inferiores ao Mike Prime. 2 jogadores que não engraxam a chuteira de quando o Mike jogou muita bola. E o Palmeiras preferiu ficar com esses caras e liberar o Mike. Por quê? Porque já não estava jogando mais. Já não estava. Hoje o Palmeiras tem Emiliano Martínez no meio. Palmeiras tem uns jogadores no meio que assim, você fala, puta merda, dando espaço para um monte de jogador da base, poderia ter o Gabriel Menino lá e compôs uma negociação com o Galo. O Rony, nem se fala. Saiu escorraçado pela torcida, sendo xingado pelo torcedor. Xingado pelo torcedor. Isso é um fato ou é uma mentira? Como que o Rony sai do Atlético Mineiro? Sendo escorraçado pela torcida de novo. Xingado pelo torcedor de novo. Então, são jogadores que já tiveram o seu auge, que já conquistaram títulos, estão de barriga cheia e aí fazem o que fizeram contra o São Paulo. O menino, eu não vou nem culpar, embora ele tenha sido um dos principais responsáveis pela derrota, porque a expulsão dele dita completamente o resultado e acaba com qualquer esperança do Santos. Até aquele momento o Santos não jogava nada, mas cansei de ver um time se recuperar no segundo tempo, o técnico fazer uma alteração. A partir dali acabou qualquer condição do Santos de competir com o São Paulo naquele dia. Mas quando você olha o primeiro cartão amarelo, é um cartão amarelo de quem queria competir. Foi bobo, não precisava. O segundo cartão amarelo foi mais bobo, ainda foi bobo pra caramba. Mas foram 2 lances de alguém que estava com muita vontade, alguém que estava pelo menos pilhado. E entre o jogador que passa do ponto pela pilha e entre o jogador que engana em campo, como é o caso do Zé Rafael, que ele fez no segundo tempo, eu prefiro o jogador que passa do ponto. É a minha maneira de avaliar. Então, nesse aspecto, o Rony, quem também entrou no segundo tempo, até no primeiro tempo, no final, né? E correu pra diabo, não fez nada, mas correu pra diabo. E o Gabriel Menino é o isento. Agora, Mike, que entrou naquela tiriça, naquela preguiça, e o Zé Rafael não dá. São jogadores, de novo, de barriga cheia, porque muito me surpreende, inclusive, a postura do Ilharão,
que, igual esses caras que vieram do Palmeiras, já ganhou muitos títulos, foi campeão de tudo quanto é título com a camisa do Flamengo, e é um cara que sempre se dedica, e ele é, gente, assim, ele é o pilar do Santos Futebol Clube. Dizem que o pilar do Santos é o Neymar, pra mim o pilar é o Arão. O aproveitamento no Campeonato Brasileiro passado do Arão foi superior ao do Neymar. É uma pergunta, isso é um fato ou isso é uma mentira? Não tô fazendo achismos aqui, tô me baseando nos números. Tanto que o William Arão sai, o Santos perde muito da sua consistência tática e defensiva. Porque ele é um jogador que, além de cobrir os buracos que os outros jogadores do meio deixam, ele ainda tem a capacidade de orientar e ser um líder dentro de campo. Ele é um jogador super importante que o Santos não tem substituto hoje. Ou até tem o Rincon, que o técnico não usa, que vai fazer 40 anos, tem um contrato longuíssimo e está no clube porque é bom de vestiário ou porque é amigo do Neymar. Né? É impressionante. Você só vê o Basso e o Rincon no Santos em foto em festa do Neymar. É só ali que você vê os caras. Eles não jogam, ficam no banco, mas não entram. Tem 5 substituições para fazer, nunca entram. O Rincon foi entrar com o Vojvoda quando foi com o jogo contra o Cruzeiro. No ano passado estava 3-0 pro Santos. Aí que era a hora de colocar um moleque, ele coloca o Rincon. Então é um jogador que o treinador não conta. Se ele coloca o João Schmidt, ele não é burro, ele sabe que o João Schmidt não funciona de primeiro volante, que não marca bem. Se ele prefere colocar o João Schmidt no lugar do Rincon, é porque o Rincon no mínimo deve treinar muito mal, mas tá lá porque é amigo do Neymar. É impressionante, só pode ser isso. Só pode ser isso. Toda festa com o Neymar, o cara tá lá, velho. E aí não pode tirar o cara tem um salário altíssimo, ele e o Basso, porque, puta, aí vai mexer, a gente tem que ter aqui os parças e tal. É uma merda. Então, assim, pelo menos o José Aldo, se vier e o modelo de negociação for um modelo interessante para os cofres do Santos, o Santos não fizer loucuras aqui com relação a essa contratação, é pelo menos um jogador que vem com fome. Se vai dar certo ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu vi muitos jogadores desconhecidos, claro, até mais jovens, mas jogadores que não tinham tido tanto sucesso assim em outros clubes e chegaram no Santos e fizeram muito sucesso. O Léo veio do União São João, né? Já tinha passagem pelo Palmeiras, não jogou, voltou para o interior de São Paulo e virou o lateral que tem mais títulos com a camisa do Santos, né? O maior lateral esquerdo da história. Você tem o Elano e o Renato, vieram do Guarani, mais jovens do que o Zé Aldo, mas tinham o que? Fome. O pessoal falava, você precisa de trazer jogadores campeões, que sabem o que é ganhar. O Elano tinha ganhado o quê? O Renatinho tinha ganhado o quê? E o seu Zito, com o olhar clínico, foi olhar. Agora, o que me incomoda, sinceramente, é o Santos ter que ir no Mirassol, que tá bem de grana, e o Santos não viu esse rapaz no Ituano. O Ituano jogou contra o Santos no Campeonato Paulista de 2024. O Santos, aquele Campeonato Paulista que o Santos foi finalista, o Ituano jogou. Por que o Santos não olhou o José Aldo jogar no Ituano e foi buscar? Por que precisa buscar o cara num time hoje que tem mais dinheiro, que vai dificultar a negociação? Quantos jogadores tem no Ituano de hoje? Ou não vamos tirar o Ituano. Primavera, que faz essa boa campanha no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, que é líder do Campeonato Paulista, está numa situação bem diferente do Mirassol, porque joga a Série B. Não tem ninguém do Novo Horizontino que pode jogar o ano pelo Santos. Não há ninguém lá, tem só que no time que é mais óbvio e tal, porque o São Paulo contratou o Danielzinho, que deu certo, então vamos contratar o Zé Aldo. E aqui, gente, eu não estou me colocando contra a contratação do Zé Aldo de novo, porque o que eu vi do Zé Aldo é um jogador interessante. Vi um jogador que eu apostaria, de novo, desde que as condições sejam favoráveis aos cofres do clube, sem trocar os pés pelas mãos. Agora, eu tenho certeza que o Santos conseguiria uma contratação ainda mais barata de alguém tão bom quanto o Zé Aldo, e eu tenho certeza que esse jogador existe de times da Série B. Existe, porque o próprio Mirassol foi buscar na Série B. E deu certo na Série A. Eu sei que o Mirassol é um Mirassol, que a pressão é diferente, etc. Mas se for pensar nisso, não tem que contratar o Zé Aldo, porque ele nunca jogou em time grande. Então, se valia para trás, vale para agora. Se vale para o jogador do Ituano, também vale para... Ah, mas eles jogaram a Série A, não importa. Jogar a Série B é muito difícil. E a gente viu isso porque a gente jogou uma Série B. E a gente viu como os jogos são difíceis, como os jogos são cascudos. O Miguelito, que hoje
exceção feita esse jogo contra o São Paulo, que ninguém jogou bem, que vinha numa boa atuada, não conseguiu jogar 2 Séries B em alto nível. Nem a pelo Santos, ele mal entrava, e nem ano passado pelo América Mineiro. E tá jogando bem o Campeonato Paulista e jogou bem o Campeonato Brasileiro da Série A. Então a Série B tem um alto nível. Nem sempre o melhor jogador da Série B vai dar certo na Série A. Às vezes até a grande maioria não acontece. Mas se você for apostar, por que não apostar em times com menor poder financeiro do que o próprio Mirassol? É isso que eu me pergunto. É muito olhar clínico. O cara olha para a Bélgica, para um ponta vagabundo no sentido não pessoal, tá? Vagabundo no sentido de horroroso, um ponta ridículo que o mercado francês rechaçou, que é o Bilal Brahimi, e vamos buscar e pagar mundos e fundos pro cara, sendo que você tem, cara, pelo menos uns 10 pontas na Série B que jogam muito mais do que o Bilal Brahimi, que não vão ser necessariamente soluções titulares e vão dar títulos para o Santos, mas vão contribuir mais para o time, vão correr mais. Vão vir aqui e vão comer um prato de comida em todo treino. Não é trazer Gabriel Inocêncio, sabe? Esse tipo de jogador. Não é isso, porque também quando o Santos foi apostar, o Santos apostou muito mal. E aí o que acontece em clube grande é o seguinte: apostamos em jogadores do interior, trouxemos 3 caras do Água Santa, lembra? Não deram certo, então vamos parar. Essa política não deu, vamos olhar para o mercado sul-americano. Aí traz uns caras, não deu o Cabaleiro, vamos olhar para a Europa. Não deu, vamos trazer o Bilal. Aí volta para a Série B. Não é assim, o Santos precisa de um departamento de inteligência sério, que esteja monitorando, principalmente os mercados de clubes que tem menos poderio financeiro que o Santos. Existe um mar de clubes hoje que tem muito mais grana que o Santos, no mundo todo e no campeonato e no futebol brasileiro. Mas existem muito mais clubes ainda com poder financeiro inferior ao Santos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tenho a menor dúvida. Um clube que fatura 450, 500, 600 milhões por ano é um clube que é superior, que tem mais dinheiro que 90% dos clubes no mundo inteiro. Tem muito clube de futebol nesse mundo, muita gente praticando o esporte. O que falta é simplesmente qualidade do departamento de scout, que falta qualidade no diretor de futebol para buscar e para também entender o perfil desses caras. De novo, o perfil de jogadores que o Santos monta é um perfil de jogadores de barriga cheia e velhos. Nesse ponto eu nem coloco o Neymar e o Gabriel, porque pelo menos eles são santistas. E assim, eu tenho certeza que eles querem muito dar certo. O que o Neymar sofreu ano passado, naquela reta final, jogando arrebentado para poder ajudar o Santos a não cair, foi digno de nota. O que o Gabriel fez agora nessa entrevista, dando no meio como ele tinha que dar, é digno de nota. São jogadores que se importam. O Gabriel Brazão se importa muito, tá cansado, né? Agora, no mais, gente, a gente tem um monte de cão de açougue, jogador de barriga cheia, a gente precisa de cachorro magro. Jogador, e hoje, com a fisicalidade que tá no futebol brasileiro, cara, você precisa de jogador que vai correr 90 minutos e não vai reclamar, que vai cumprir a função do treinador. Eu tava revendo o lance da expulsão do Gabriel Menino no Twitter, e o Santos subiu pro ataque, tentou fazer uma mini pressão ali, e cara, tava todos os jogadores no campo de ataque. E aí, assim, você vê a transição defensiva do lançamento do São Paulo ali pro Marcos Antônio na ponta esquerda. Cara, só o Gabriel Menino voltou. Ele fez a falta no desespero porque só ele voltou. Muitos dos jogadores estavam pressionando lá na frente, ficaram lá na frente. E isso, gente, assim, não é sobre qualidade técnica, isso não é sobre boa ou má fase, isso é sobre vontade. Claro que é parte do treinador incutir na cabeça dos jogadores isso. Treinador de futebol muitas vezes no Brasil dá certo, o cara que consegue mais motivar os jogadores do que propriamente o gênio tático. Isso é muito normal por aqui, né? Ainda mais com o calendário que nós temos e tal. Mas agora, você ter que motivar um time num clássico, é o que o Muricy dizia, foi campeão no Santos. Clássico não tem que motivar ninguém. O jogador tem que entrar, vestir a camisa do Santos, saber que ela é gigantesca e simplesmente ver um clássico fora de casa, 50 mil pessoas, o cara tem que correr. E o Santos não correu. O que o Zé Rafael fez no segundo tempo contra o São Paulo era para ser demitido. E não é contra a pessoa do Zé Rafael. O Zé Rafael ajudou ano passado. Ele teve bons e maus momentos. Eu acho que ainda é um jogador que pode ajudar.
Não é perseguição. Mas o que ele fez, se tratando de um clube grande, não poderia ser tolerado. Se não é para demitir, era para cara ter uma conversa duríssima com o treinador e ficar pelo menos um mês sem ser relacionado. Para entender que ele não tá num clube que ele pode fazer esse tipo de coisa. O Mike, então, assim, é uma coisa... Vocês viram o Mike aquecendo? Foi dar um toque pro jogador, bateu de canela, a bola passou, foi no meio. Assim, coisa que... Se você vai fazer 2 toques num society, você que não encosta na bola há 10 anos, porque igual eu, você teve problema de vista, você vai conseguir tocar direito. O Mike ganha 1 milhão, não consegue. E tá lá. Continua lá e vai ser usado muito esse ano, porque o calendário é duríssimo. E ele é a segunda opção da frente do Igor Vinícius, que fez também um jogo catastrófico. Claro, não contou com a proteção do seu lado direito, com o Rolezer caindo por ali, que não volta, não marca ninguém. Isso recaiu sobre as costas dele, mas fez um jogo tecnicamente com a bola no pé que ele erra tudo. Então, assim, acho do cacete o interesse no Zé Aldo, mas vejo o Santos indo para lados muito comuns. O São Paulo trouxe um cara do Mirassol. Quem que é o outro volante do Mirassol? É o Zé Aldo. Vamos trazer? Que dá certo? Deu certo no São Paulo, vai dar certo aqui também. Muita obviedade. Caralho! Vamos olhar. O outro dia o Richard Rios estava jogando no Guarani. O senhor... como é o nome dele, pô? Do Diário do Peixe. Esqueci o nome dele. Ele tava falando, caralho, tem um volante... O Giovanni Martinelli. Perdão, Giovanni, desculpa, me deu um branco. Às vezes nomes eu sou meio ruim. Cara, tem um volante do Guarani jogando muita bola. O Santos poderia ir atrás. O que aconteceu? O Santos não foi atrás, foi o Palmeiras. Foi a maior venda de um jogador do Palmeiras na história que não seja um jogador formado na base. A maior venda, sessão feita a jogadores formados na base da história do Palmeiras. Tava aí, dando mole no Guarani. E o Santos não quis, não foi pra cima. Será que não tem ninguém nesse Campeonato Paulista, em times de segunda, terceira divisão, que não serviriam para ser esses cachorros magros? E não é só para volante, é para zagueiro. Cara, o cara que contratou o Luizão não entende nada de futebol. Eu trouxe aqui, quando o Santos contratou o Luizão, eu puxei os números dele, números defensivos. Os números defensivos do Luizão, quando o Santos contratou, na Série B, eram inferiores aos números do João Basso jogando a Série B. Não adianta contratar jogador porque ele sai jogando bem, zagueiro. Não, você tem que olhar os números defensivos do jogador. Onde está hoje? O Santos gastou 10 milhões de reais, não pagou e teve que emprestar. Cacete, gente. Não é tão difícil. Não é tão difícil assim. Eu espero que essa negociação seja boa, que dê certo, que não seja onerosa e que o Santos faça mais isso, ou comece a observar melhor o mercado próximo aqui da gente. Tenho certeza que tem jogadores que não é que vão resolver virar um novo Renatinho, o novo Elano, o novo Alberto ou o novo Léo. Não precisa necessariamente isso. Mas caras que podem compor, caras que podem ajudar. Porque o Santos já tem jogadores para serem destaques. O Santos tem Gabriel, o Santos tem Neymar. O Santos tem outros jogadores técnicos. Tem o Robinho Júnior. O Santos tem o Matheus Xavier que pode despontar. O Santos tem jogadores, tem o oportunismo, o Tassiano lá, etc. A coisa estiver fluindo, ele vai meter uns golzinhos, mas para isso você vai precisar de animal, de cavalo de corrida. Para, cara, sufocar o adversário, marcar pressão, fazer o trabalho sujo. E isso quem vai fazer não é jogador de barriga cheia, é jogador com fome, com vontade de crescer na carreira. E o Zé Aldo me parece esse perfil. É isso que eu penso. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Amanhã eu tô de volta. Amanhã já é quarta? Amanhã já é quarta. Temos transmissão aqui, claro. Entramos meia hora antes de Santos e São Paulo. Teremos a transmissão aqui, obviamente, na íntegra. E depois o meu conhecido fatídico pós-jogo. Espero que dessa vez com uma vitória. O Santos que não conta ainda com o Neymar, né, que treinou. Eu acho que o Santos faz bem em não contar com o Neymar. Ele deve jogar contra o Noroeste e acredito que entre no segundo tempo. Acredito que essa retomada do Neymar vai ser mais bem feita do que foi. O problema é que o clube tá com pressa porque briga para não cair no Campeonato Paulista e começa muito mal o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que esperar de tudo isso. Estaremos ao vivo aqui amanhã. Espero vocês na audiência. Grande abraço. Tchau.